O tema de hoje é em homenagem à Dona Dalva. Gente, quem conheceu a Dona Dalva, a mãe do Diego? Quem conheceu? Gente, a Dona Dalva, ela foi eleita o melhor abraço da Nova Church. Estamos morrendo de saudade do abraço da Dona Dalva. Daqui uns dias ela vai estar por aqui para dar um abraço para a gente, em nome de Jesus. E em homenagem à Dona Dalva, o título da palavra de hoje é: A minha parte eu já fiz, graças a Deus. A gente fala essa frase, um jargão, uma coisa que a gente brinca sempre aqui, mas eu quero pegar essa frase que a gente fala e eu quero trazer isso para um contexto que às vezes a gente acha que não faz parte do nosso cotidiano. Não, eu estou na nova aliança, eu não tenho que fazer mais nada. Então hoje, o que eu quero conversar, esse papo que a gente vai ter hoje é justamente para entender que, cara, eu ainda tenho alguma coisa para fazer. Mas a gente precisa saber o que fazer, da maneira que fazer. Então, quando a gente entende como funciona a nova aliança, a maneira como Deus se relaciona conosco a partir da morte e ressurreição de Jesus, a partir do momento em que eu nasço novamente, em que eu, em Cristo, me torno uma nova criatura, quando eu entendo a maneira como isso funciona, esse mecanismo, isso torna a minha vida mais próxima daquilo que é o plano de Deus para a minha vida. E eu continuo caminhando em direção a esse propósito, certo? Então a gente vai começar falando sobre o esforço que nós temos que fazer na nova aliança, certo? Aí, quando a gente escuta assim, se a gente fizer um corte lá no YouTube assim, só o esforço que a gente tem que fazer na nova aliança, parece estranho, né? Porque tudo que a gente pega é não se esforçar, sem a força do nosso braço. Nada é pelo meu esforço. E aí sobe um cara aqui, vem um cara aqui e fala assim: o esforço que nós temos que fazer na nova aliança. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, primeira coisa, vamos entender aqui, do que eu estou falando quando a gente fala de nova aliança. Primeira coisa é entender que nós somos povo da nova aliança, certo? Nós tínhamos uma antiga aliança. Essa antiga aliança, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, a gente percebe que ela nem foi feita para a gente. Nós nem fazíamos parte disso, talvez o Alisson aqui, mas mais ninguém. E eu falo do Alisson porque o Alisson é de família judia, né? Então, tudo bem. Mas não foi feito nem para a gente, cara. A gente nem estava incluído nessa aliança. Então, quando eu tento cumprir, quando eu tento entrar nisso, de cara eu estou entrando de entrão mesmo, porque isso nem foi feito para mim. E é importante a gente entender que essa antiga aliança, ela se chama antiga aliança porque ela é antiga mesmo. E ela é antiga, se ela é considerada antiga, existe uma nova, que é a aliança na qual nós estamos inseridos. A nova aliança, a partir da nova aliança, eu preciso compreender que eu sou salvo em Cristo Jesus, mas eu sou salvo. Eu não conquistei isso. Eu não conquistei a minha salvação, gente. A minha salvação me foi concedida. Então não é alguma coisa que eu fiz para merecer. Eu não fiz por merecer a minha salvação. Se eu tivesse que fazer por merecer a minha salvação, levando em consideração a lei, por quê? Como que eu sei qual é a prática que me faria merecer a minha salvação? Eu preciso olhar para a lei, porque foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel e falou: olha, esse aqui é o meu padrão, esse aqui é o que você tem que fazer para merecer a sua salvação, ok? Ninguém nunca cumpriu essa lei, além de Jesus Cristo. Então eu preciso entender que isso veio por meio de Cristo, ok? Eu não fiz por merecer, mas em Cristo eu passo a fazer parte dessa aliança. Jesus Cristo é o autor e consumador dessa aliança. Ele é o autor, ele cria essa aliança, ele executa isso e é através da ação dele que essa aliança é consumada. Ok? Então eu preciso entender que ele é tanto o autor como também o consumador dessa aliança. E o último item importantíssimo da gente se lembrar também é que a gente só está inserido nessa aliança através dele. Acho que eu falei isso umas 3 vezes nesses itens. Então eu acho que é um pouco importante a gente entender que é através dele. Certo?
Então, quando a gente fala de esforço, eu preciso entender que tudo o que eu estou dizendo, se está vinculado, se está baseado na nova aliança, não depende de mim, mas é através de Jesus, é através de Jesus Cristo. Não tem nada que eu possa fazer para merecer essa aliança. Se eu for buscar merecimento pelas minhas ações, a coisa vai ficar um pouco complicada para a gente. E aí eu digo assim, tá, eu não tenho que me esforçar, é através de Jesus, é nele, é através dele, mas tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Parece contraditório. Novamente, certo? Nova aliança e esforço parece contraditório. Mas a verdade não é contraditório. Não tem nada que eu possa fazer para merecer essa aliança. Mas existe uma série de coisas, de ações, existe uma série de ações que eu, de forma intencional, preciso tomar para usufruir dessa aliança, para exercer essa aliança, ok? Então vamos lá. Qual que é a diferença de uma coisa e de outra? Na lei, o foco do esforço era o cumprimento da lei. O meu esforço, o meu foco, quando eu baseava as minhas ações, quando eu pensava no que eu ia praticar, eu fazia isso pensando em cumprir os itens da lei. Na nova aliança, o esforço já não é mais para exercer alguma coisa que me leve a merecer. O meu esforço passa a ser em usufruir da plenitude da herança através do sangue de Jesus. Mas eu ainda tenho ações a serem feitas, mas o foco muda. O foco não é mais a obediência. O foco passa a ser entender cada vez mais, de forma mais profunda, o que o derramamento, o que o sangue de Jesus me garante. E saber que isso é através de uma aliança que foi feita segundo o sangue dele. Certo? Parece complicado quando a gente começa. Para mim, quando eu comecei a imaginar, a pensar nisso, cara, parece contraditório, complicado, uma coisa sim, outra coisa não, uma aqui, outra ali. Mas aí é o seguinte, eu quero explicar. Aliás, eu quero explicar não, a Bíblia vai explicar para a gente. Olha só, lá em Êxodo 19, no versículo 5, está dizendo o seguinte. Vamos começar a observar aqui, ó, lei e nova aliança, certo? Antiga aliança e nova aliança. Êxodo 19, 5 diz assim, ó. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. A gente está falando de Êxodo, antiga aliança. Então, o que a antiga aliança fala para mim? Em obedecer fielmente e guardar essa aliança, certo? Então, eu preciso obedecer essas regras, eu preciso obedecer uma série de normas para que eu me torne. Na lei, a obediência era um pré-requisito. Era um pré-requisito a obediência à lei, ok? E olha só, eu falei de Êxodo, né? Mas isso acontece em vários momentos. Vamos lá, Jeremias 26, versículo 4 diz assim, ó. Versículos 4 e 6. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei, a lei que dei a vocês, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Essa é a antiga aliança. O foco está na obediência. E a desobediência me traz consequências. Certo? Então vamos lá. Consequências, né? Complicadas. Deuteronômio 16. Olha só, o versículo 16 diz assim, ó. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam estes decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. E o versículo 18 completa. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu. Excelente. E que vocês terão que guardar todos os seus mandamentos. Ou seja, você é tesouro de Deus. Você é tesouro pessoal de Deus, segundo a promessa dele próprio, certo? Mas se vocês guardarem todos os mandamentos.
mas se eu guardar isso de todo o meu coração e de toda a minha alma. Esse é o padrão de Deus. A nova aliança, ela vem para me mostrar o padrão de Deus. O objetivo da nova aliança era justamente me mostrar que obedecer à lei, apresentar o padrão moral de Deus e colocar, ok, então a nossa aliança a partir de agora segue um padrão de obediência, então você precisa obedecer para que você consiga ganhar aquilo que está relacionado à herança, segundo essa aliança. Uma aliança são duas pessoas, são duas cidades, são dois povos, são duas tribos. A aliança são duas pessoas se unindo e compartilhando, certo? Alguma coisa. Isso me traz obrigações e isso me traz benefícios. Eu tenho coisas a cumprir numa aliança e cumprindo essas coisas me traz benefícios, ok? O que eu tenho que cumprir? 613 leis. Quais são os benefícios? Ser povo escolhido, ser povo... propriedade pessoal. O esforço, estando ele na obediência à lei, mostra para a gente o quê? A impossibilidade de atingirmos esse padrão. O objetivo da lei foi mostrar para a gente a incapacidade do ser humano de atingir o padrão moral de Deus sozinho. O ser humano, nós não conseguimos, e isso foram muitos anos, muitos séculos de lei para mostrar isso, que sozinho, seguir esse padrão, ele não é possível para a gente. Dentro da lei, existem as consequências de não seguir, certo? E a palavra diz para a gente que o salário do pecado é a morte. E aí eu tenho uma lei que firma uma aliança, e aí o que ela me diz? Olha, você tem que seguir a lei, certo? Tem que obedecer. Aí eu não obedeço. E aí o que acontece? Qual que é o salário do pecado? A morte. Alguém tem que morrer. Concordam comigo? Se a lei me diz que o salário do pecado é a morte, tem que haver uma morte para cada desobediência. Ok? Para a desobediência. Ok? Então, na antiga aliança, como é que se resolvia isso? Como é que isso era feito? Deus também não matou todo mundo que cometeu, que desobedeceu alguma coisa. Mas a morte tinha que fazer parte desse contrabalanço. Então, sacrificavam-se animais. Então, a lei traz para a gente uma série de sacrifícios para cumprir, para cobrir, na verdade, a desobediência. Ok? Se o salário do pecado é a morte, então os animais tinham que morrer. E aí nós tínhamos uma série de rituais que faziam com que esse pecado, essa desobediência passasse a ser contrabalanceada. Ok? E aí vamos lá, eu pergunto, funcionava? Funcionava? Não. O pessoal cometia um adultério. Ah, pequei. Aí vai lá, traz um boi. Aí sacrifica o boi, queima no altar. Esse cara nunca mais vai adulterar. Não era bem assim que funcionava. O cara desobedeceu alguma coisa, desobedeceu alguma das 613 leis, certo? Sacrificou um cordeiro, queimou no altar. Esse cara nunca mais vai errar? Não. Então a gente sabe que o objetivo da lei era mostrar essa incapacidade, mas ela trouxe alguns mecanismos para que a gente pudesse se manter, ou pelo menos continuar seguindo de alguma forma. Quando a gente entra na nova aliança, aí a coisa muda. Na nova aliança, primeiro, Jesus vem ao mundo, ele cumpre a lei integralmente, foi o único que cumpriu a lei integralmente, ele morre como sacrifício pelos nossos pecados, pecados presentes, passados e futuros, certo? Ele torna a antiga aliança obsoleta, antiga, ele invalida a antiga aliança e pelo sangue derramado, pelo Cordeiro perfeito, aí sim perfeito, ele firma uma nova aliança. O sangue de animais não podia firmar uma nova aliança. O objetivo, a capacidade, né, digamos assim, o sacrifício, ele era limitado. Quando Jesus vem e ele morre por nós, e o sangue do Cordeiro perfeito é derramado, aí inicia-se um processo de criação dessa nova aliança. Se na antiga aliança o objetivo era obedecer à lei,
na nova aliança também existem algumas coisas que essa aliança espera de nós. E aí o que a nova aliança espera de nós, já que não é obedecer uma série de leis? Olha o que está escrito em João 13. João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Isso é Jesus falando. Jesus em pessoa falando isso. O que Jesus faz? Nesse momento, neste exato momento, ele pega o seguir a lei e ele resume tudo isso em um único item. Neste momento, ele mostra para mim um único item que pode resumir toda a lei. Então, quando eu digo que amem-se uns aos outros como eu os amei, ele me mostra um novo item. Ele fala, esse é o novo mandamento que lhes dou. Se ele me dá um novo mandamento, os outros estão prestes a se tornar obsoletos. Por isso a gente tem esse mandamento também dentro da nova aliança. É um dos itens da nossa aliança. É uma das coisas que a aliança espera que a gente siga. Amar. Mas você consegue observar que é um pouco diferente? Na lei, nós tínhamos um item. Amar uns aos outros como a si mesmo. Quando Jesus vem e ele me traz um novo mandamento, ele me coloca já o amar não mais como a mim mesmo, mas como ele me amou. E quando eu percebo a diferença de uma coisa e de outra, eu começo a perceber a profundidade e completude da nova aliança. Porque na antiga aliança tudo dependia do meu esforço, da minha capacidade de executar e de seguir essas regras. Na nova aliança, aquilo que eu busco já não tem mais uma limitação em mim mesmo. Aquilo que eu busco, o padrão que eu estou buscando, já não é mais alguma coisa que parte da minha capacidade de execução, mas passa a ser um amor como o que ele nos amou. Se eu sei que o amor de Deus, a gente fala sempre isso, que o amor de Deus ele é incondicional, ele é imensurável. O amor ágape, ele é incompreensível para a gente. Então como é que eu posso amar como ele me ama? Como é que eu posso buscar e mensurar e me esforçar de alguma maneira? Que tipo de esforço, que quantidade de esforço eu posso fazer para amar como Deus me ama? Se o amor do qual eu estou falando, se o padrão, se a régua aqui, que eu tenho que atingir, ela é incompreensível para mim, que esforço eu posso conseguir para atingi-la? A gente começa a entender como é que vai funcionar a nova aliança a partir daí. O meu esforço já não é mais suficiente. O meu esforço, por mais que eu faça, que eu me esforce, que eu coloque entusiasmo e vontade no que eu estou fazendo, ele não é mais suficiente. E ele não é mais suficiente só pela nossa limitação humana de estarmos aqui, não. Ele é incompreensível. Eu não consigo imitar uma coisa que eu não compreendo. Se eu não sei qual é a altura do prédio que eu tenho que construir, como é que eu vou construir um prédio? Se eu não sei quantos quilômetros eu tenho que caminhar, como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou dizer que eu cheguei no final da corrida se eu não sei quantos quilômetros, quantos metros tem a corrida? Então a gente começa a entender um novo padrão sendo estipulado e isso já começa a ser colocado para a gente. Então, a capacidade anterior era de amar como eu me amava, certo? Cá entre nós, isso acontece, eu acho que comigo de vez em quando, e com vocês deve acontecer também, de vez em quando a gente nem se ama tanto assim, né? Na antiga aliança, qual é o maior amor que eu podia ter? Por mim mesmo. Era a minha vontade de sobreviver, de me manter vivo, de instintivamente também, eu preciso estar bem, eu preciso me manter porque eu tenho minha família, seja lá pelo que for, mas o amor mais importante, mais difícil, o maior que eu posso perceber até então é o amor por mim mesmo. Então Deus nos entrega uma capacidade de amar, uma régua em relação ao amor que eu consigo entender. Então você vai amar ao próximo como você ama a você mesmo, entendeu? Qual é o maior amor que você tem, meu filho? É o amor por mim mesmo, ok. Então você vai amar o próximo como você mesmo. E aí, quando a gente entra no padrão, num novo padrão, eu perco completamente a referência desse amor.
A referência que eu tenho aqui, independente do quanto eu achar que ele é maior. Então é assim, pensa qual é o maior amor que se pode existir. O dele é maior do que esse. Ah, mas eu não consigo imaginar esse. É isso mesmo, então tá certo. Então você entendeu. Ah, mas como, João Paulo? É isso. Não, mas me explica. Tá certo, você tá certo. É esse aí. É esse que você não entende, que você não explica. É esse. Dá para perceber que o padrão mudou um pouquinho, né? A Cherise, gente, tem uma pregação muito boa falando do amor incondicional de Deus por nós. Eu sugiro que vocês assistam. É muito, muito bom. Quem não assistiu ainda e quem já assistiu, assiste de novo, porque é muito bom. E aí, seguindo, né, falando de nova aliança, a gente ainda nem chegou no ponto ainda, como diz o Fragari, eu ainda nem terminei a introdução. Então, vamos lá. Aí a gente chega num certo momento em que as cláusulas reais, né, as cláusulas completas, esse contrato completo é apresentado para a gente. Olha só o que está escrito em 1 João. Vou ler primeiro o capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Qual mandamento? Qual o mandamento que ele nos deu? Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João coloca isso no Evangelho lá atrás, e aí aqui na carta, na epístola, ele lembra. Eu tenho que crer no Filho e eu tenho que amar segundo o mandamento que ele me deu. Certo? E aí olha o que ele fala no capítulo 5 da epístola, de 1 João. Ele fala assim, ó, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Aí a gente pega a epístola de João e ele traz para a gente o formato, qual é o contrato, o que é aquilo que se espera de nós que estamos na nova aliança. Então, primeiro, nova aliança começa a partir do momento, o meu contrato, a minha aderência, começa a partir do momento em que eu creio em Jesus como o Cristo e eu passo, por consequência disso, a amar. E é por consequência. Porque se eu não tenho a real noção de que Jesus é o Cristo, de que Ele é o Salvador, de que é através dele, eu vou tentar amar de uma maneira limitada, por mais que eu tente me esforçar e que eu queira ser gente boa. Por mais que eu queira ser aceito por todo mundo, por mais que eu queira ser uma pessoa legalzíssima com todo mundo, eu quero amar todo mundo, eu vou ser o cara mais paz e amor que existe, mas eu ainda baseio numa capacidade limitada. A partir do momento em que eu nasço de novo, em que eu sou me torno uma nova criatura em Cristo Jesus, eu entendo que, como a minha salvação vem através dele, a minha capacidade de seguir essa aliança também vem através dele. Então a minha capacidade de amar o meu irmão já não parte mais de mim, mas parte dele. Então, quando eu busco, o meu foco já não está mais no amor em si, mas está em entender o amor que ele tem por mim. Eu tiro o meu foco, que antigamente na lei era o meu foco estava em mim, na minha força, na minha capacidade, na minha condição, e eu viro os meus olhos, eu viro o meu foco para Jesus, que ele é o autor e consumador da minha fé, ele é o autor e consumador dessa aliança. E a partir desse momento, é através dele que eu busco tudo aquilo que eu tenho que fazer. Então o meu esforço não está mais em exercer a ação que vai seguir uma regra ou outra. O meu esforço está em entender a profundidade da obra que ele exerceu para que eu fizesse parte dessa herança. Para que eu pudesse ter acesso àquilo que ele tem para nós. Jesus, no início, ele faz um resumo e ele traz para a gente um item. E João, por revelação, traz para a gente o complemento disso. Eu passo a ter 2 pontos. Eu preciso crer e eu preciso amar.
E é tão interessante porque o próprio segundo ponto, ele vem através do primeiro. Então, até a ação de cumprir aquilo que é esperado de mim na aliança, já nem sou eu mais quem exerce, mas é Ele quem exerce através de mim. E isso é o que a gente tem que buscar. Crer é uma decisão. Eu decido crer em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Essa é uma decisão que eu tomo. Ela é consciente. O Reinaldo estava falando sobre o batizado e é justamente por isso que a gente não batiza bebês. Porque a decisão de crer em Jesus, aceitar Jesus como meu Salvador, ela é consciente. E eu preciso que a pessoa tenha uma idade de consciência para saber aquilo que ela está fazendo. O João Vitor foi batizado no ano passado, no último batizado. A gente entende que ele adquiriu consciência do que isso quer dizer. E isso é importante e é perceptível de uma maneira que a gente consegue perceber em casa, hoje, coisas que ele faz que fica claro que ele entendeu aquilo. Então, aniversário ganha um presente, meu Jesus. Então, a gente começa a perceber que há necessidade de consciência no primeiro item, que é em crer em Jesus. Ok? Por isso a gente faz dessa maneira. Por isso a gente batiza as crianças um pouco mais velhas. A gente batiza as pessoas, né? As pessoas são batizadas um pouco mais velhas. Mas a nova aliança, ela me traz uma exigência de uma ação. Eu preciso agir, eu preciso escolher. E isso faz parte lá da criação, quando Deus nos criou e nos deu livre-arbítrio. Por isso ele não entra e arromba a porta. O Espírito Santo não vai entrar e arrombar a porta da tua alma, do teu espírito, não vai ele chegar e forçar para entrar. Não vai, não é assim que funciona. Exige uma ação. Eu preciso escolher crer em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Ok, cumpri o primeiro item. Aí vem o segundo item, que é o amor. E a partir desse momento em que eu creio, eu começo a me aprofundar na palavra, eu começo a entender essa aliança, eu começo a entender tudo isso que me foi garantido e eu começo a praticar o amor. E isso vai me trazer frutos, o Espírito Santo vai me trazer os frutos e assim a gente segue dentro da nova aliança. Ok? Na antiga aliança, era obedecer a lei letra por letra. Uma coisa que eu ouvi o Fragale falar isso, eu nunca tinha pensado nisso, e a partir do momento que ele falou, eu comecei a pensar nisso sempre. Olha que doideira. Se cumprir a lei, se a antiga aliança era cumprir a lei era uma série de itens. Eu podia ser ateu e cumprir a lei. Eu poderia ser ateu, eu podia nem acreditar em Deus e cumprir a lei. Mas na nova aliança, eu não tenho como ser ateu e cumprir, e fazer parte, e exercer a minha nova aliança, estar dentro da nova aliança. Porque antes de mais nada, eu preciso crer. Então a gente percebe que a antiga aliança e nova aliança não são somente duas coisas completamente diferentes. Elas têm níveis de maturidade espiritual, de avanço espiritual, também completamente diferentes. Eu não preciso ter entendimento espiritual para cumprir a lei. Eu preciso simplesmente seguir o que está escrito. Eu não preciso ser um grande motorista para parar no sinal vermelho. Se alguém me falar assim, ó, para no sinal vermelho, eu não preciso de mais nada além de parar no sinal vermelho. Isso não faz de mim um motorista. Seguir a regra, seguir as regras, não depende de uma espiritualidade. Na antiga aliança. Na nova aliança, eu não tenho como fazer parte dela se antes de mais nada eu não creio em Jesus. E a partir dessa crença é que a aliança continua, e a partir dessa crença é que a gente começa a atingir aquilo que é o plano de Deus para a gente, que nos foi concedido pela nova aliança. Quando eu penso que eu não fiz por merecer, e é através de Jesus, isso me traz uma série de mudanças de pensamento. A gente fala sobre metanoia. Metanoia é uma palavra em grego que significa um giro de 180 graus. Metanoia é eu estar andando nesse sentido e fazer uma curva, um U-turn, e voltar no sentido exatamente oposto. Metanoia é uma mudança de mentalidade da lei para a graça.
É uma mudança de mentalidade de seguir uma série de regras para entregar a minha vida a Jesus. A compreender que é através dele. Entender que a minha salvação está baseada nele. E aí, quando eu percebo isso, eu vejo que, na nova aliança, se Jesus foi quem morreu, foi ele o sacrifício, lembra que que o salário do pecado é a morte? Se eu entendo que foi a morte dele que pagou pelo meu pecado, eu começo a entender que quando Deus olha para mim, ele já não vê mais as minhas ações. Quando Deus olha para mim, ele vê o cumprimento de Jesus. Quando ele olha para mim, ele vê uma obra consumada na cruz. E isso me traz um entendimento de que Deus não me ama pelo que eu faço, mas ele me ama a despeito do que eu faço. Ele não me ama pelo que eu ofereço a ele. Ele não me ama por quem eu sou simplesmente, mas ele me ama por quem eu sou em Cristo. Quando ele olha para mim, ele já não vê mais o meu pecado, mas ele vê o sangue derramado que me cobre. Ok? E isso traz para a gente, isso precisa trazer para a gente uma mudança. Então, aí eu pergunto mais uma vez, vamos lá, lembrando lá do comecinho. Qual é o esforço que nós temos que fazer? Olha o que está escrito em Hebreus 4, no versículo 10. Pois todo aquele que entra no... Desculpa, no versículos 10 e 11. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência. Então, qual é o esforço que o escritor aqui de Hebreus nos convida a exercer? O meu esforço passa a ser para entrar no descanso. Entrar no descanso, eu só consigo entrar no descanso quando eu consigo entender tudo isso que eu falei com vocês até agora sobre a nova aliança. Eu só consigo descansar quando eu entendo que não é mais a minha força, não é mais a minha ação que conduz o meu merecimento. É o que Jesus fez na cruz. Se eu for depender das minhas ações para merecer, eu estou enrolado. E isso me deixa preocupado. Quem nunca ficou aqui uma noite sem dormir, pensando de uma tarefa que tinha que fazer e não conseguiu fazer? Ah, eu tinha que terminar esse trabalho. Eu tinha que terminar o trabalho. Tentei, não consegui. Não deu tempo. E aí você passa a noite ali naquela confusão. Não consegui terminar, a gente não conseguiu. O que será que vai acontecer amanhã? Qual vai ser a minha nota daquela prova porque eu não consegui estudar? Qual vai ser o resultado daquilo que eu não consegui fazer? Essa inquietude de quando eu busco o meu merecimento e eu enxergo a minha incapacidade, isso me traz o oposto do descanso, me traz uma ansiedade, me traz uma inquietude. E isso é o que a Bíblia nos diz sobre o nosso esforço na nova aliança. Eu tenho que me esforçar não mais para cumprir, mas para entender que, mesmo não sendo capaz de merecer, eu já faço parte dela, porque Ele cumpriu por mim. Então o meu esforço já não é mais de cumprir, mas de entender que quem cumpriu foi Ele. E isso vai me trazer descanso. É por isso que o escritor fala para a gente que a partir de agora esforce-se para entrar no descanso. Esforce-se para entrar no descanso. E como que eu entro no descanso? Conhecendo a palavra, me aprofundando mais. A gente vai ver isso. Fortalecendo a minha fé. O nosso esforço deve estar no descanso de que eu não posso fazer, mas de que Ele já fez por nós. E aí a gente cai no mundo real, né? Porque, na verdade, quando a gente fala, pode parecer fácil, mas a gente cai no mundo real, em que todos os dias eu tenho circunstâncias que estão tentando tirar o meu foco disso.
Quando eu mantenho o meu foco em Jesus para tudo que eu faço, eu me lembro, eu estou seguro de que a obra foi feita por Ele, de que não é pelo meu esforço, mas o que o mundo quer é tirar o meu foco de Jesus, da obra consumada dele, para que eu mantenha e traga o meu foco, aponte o meu foco para a minha incapacidade. Essa é uma arma muito usada pelo mundo, por Satanás, para me tirar do meu centro, para me tirar do meu caminho, para me tirar do centro da vontade de Deus para a minha vida, cara. Quando ele tira o meu foco, quando ele coloca o meu foco na minha incapacidade, ele está tirando o meu foco daquilo que é o meu único caminho. Então, quando eu olho para a minha incapacidade, eu paro de olhar para Jesus e aí eu começo a me perder. Aí eu começo a me preocupar. E aí eu saio do meu descanso. Então o meu esforço tem que estar em manter esse foco. Eu preciso me esforçar para que isso não aconteça. Para que cada vez que alguém aponta o dedo para mim e fala assim, você não consegue fazer isso, o meu esforço tem que ser de me lembrar que, cara, sabe que você tem até razão, mas Jesus consegue. Ah, você não consegue fazer esse trabalho. Você tem razão, eu não consigo não, mas o Espírito Santo me capacita para fazer. O Espírito Santo consegue fazer. Alguém consegue pensar em algum trabalho que o Espírito Santo não consegue executar? Ninguém levantou a mão, então eu vou crer que ninguém percebe, ninguém conhece, né? Eu também não conheço, gente. Eu não conheço nenhuma ação nesse mundo que o Espírito Santo não consiga exercer. Eu não consigo pensar em nada nesse mundo que possa ser feito que Jesus não consiga fazer. Por isso o meu foco sendo mantido nele me traz a consciência de que, cara, tudo o que ele tem para mim, eu tenho condição de fazer. Esse é o meu esforço em manter o meu foco nessa consciência. Ok? A correria do dia a dia vai tentar me mostrar, vai tentar colocar o meu foco de que não dá tempo de fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu preciso me esforçar para lembrar de que Deus, o nosso Deus, é o Deus do tempo e do espaço. Então, aonde está posicionada a minha fé? É através de Jesus Cristo? Eu estou posicionado segundo a nova aliança, em que é através dele? Então, através dele, o Deus que controla o tempo e o espaço, cara, eu tenho tempo para fazer tudo o que ele me orientar a fazer. O meu foco precisa estar em manter os meus olhos no consumador, no autor e consumador da minha fé, da minha aliança. Se a economia do país está me mostrando que vai ter uma série de dificuldades financeiras, eu preciso manter o meu esforço, me esforçar para lembrar que o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Então é Ele quem provê. Eu não dependo da economia desse mundo para ser sustentado. Eu não dependo da economia desse mundo, eu não dependo da economia desse país, eu não dependo de dinheiro físico para me manter. Porque Ele é o meu provedor. É fácil falar? É fácil falar. É fácil executar? Depende do quanto você está mantendo o seu foco. Ok? Quando alguém faz alguma coisa contra mim, aonde que tem que estar o meu foco? Quando alguém faz alguma coisa contra mim, eu preciso manter o meu foco em lembrar que o meu Deus é o Jeová Nissi. Ele é o Deus que nos traz a vitória. E eu estou colocando vários nomes, esses nomes aqui interessantíssimos para vocês, porque eu acho muito interessante e importante a gente entender que para esse ponto específico que está tirando a tua paz, existe uma menção específica para isso na Bíblia. Quando eu me preocupo com a minha provisão, com a minha condição de me sustentar ou de não me sustentar, daquilo que eu preciso, a gente não está falando de uma coisa que é interpretativa. A gente está falando de uma coisa que está especificamente clara na palavra. Quando eu falo de provisão, eu estou falando de Jireh. Eu estou falando de uma menção específica. Quando eu falo sobre dificuldades, sobre derrotas, eu estou falando de Nissi. Eu estou falando do Deus que é dito, colocado com o nome de consumador, de vitorioso. Amém. Isso é específico, não depende de interpretação.
Às vezes, o mundo, as circunstâncias trazem para a gente diagnósticos de doença, ansiedade, depressão, TDAH, está na moda, dislexia, síndrome disso, transtorno daquilo. Eu preciso me lembrar, primeiro, o nosso Deus é o Jeová Shalom, paz por dentro, paz por fora. Eu preciso lembrar que Ele é Jeová Rafá, que Ele é o Deus que cura. Ele é a minha cura. Quando as circunstâncias, quando esse mundo começa a trazer para mim, tirar o meu descanso, baseado num diagnóstico médico, eu preciso me lembrar de uma doença, eu preciso me lembrar que a palavra me garante, desde o Antigo Testamento, que pelas pisaduras do meu Salvador, eu teria saúde. Isso foi previsto no Antigo Testamento, para o Novo Testamento consumado em Jesus. Quando a gente estuda toda a caminhada, quando a gente estuda desde que Jesus foi preso, a ansiedade no Getsemane, a procissão com a cruz, quando a gente vê tudo isso, você começa a observar cada um dos pontos que foram propositalmente sofridos, cada uma das coisas que ele propositalmente sofreu, para que nós não sofrêssemos mais. Então eu preciso posicionar a minha fé não naquilo que a circunstância está me guiando. Eu preciso manter o meu foco não naquilo que o mundo está tentando colocar, mas naquilo que eu creio, naquilo que eu professo, naquilo que eu escolhi crer. Quando eu mantenho o meu foco em Jesus, eu mantenho o meu foco na minha única salvação, na minha única possibilidade de salvação. Não é por isso que a gente escolhe Jesus? Não é por isso que a gente escolhe? Porque Ele é o nosso único Senhor, porque Ele é a nossa única salvação? Então por que quando chega um certo momento eu começo a tirar o olho disso, eu começo a me esquecer disso? Eu não posso me esquecer disso. O Daltro, eu acho, teve o pastor Jorge Daltro do Rio de Janeiro, eu acho que é dele uma palavra que fala sobre o nosso primeiro amor. Eu preciso me lembrar do que me levou a crer. Eu preciso me lembrar daquilo que levou à minha conversão em cada momento difícil da minha vida. Eu não posso achar que no momento em que eu aceitei Jesus, Ele me amava e agora Ele já não me ama mais. Eu não posso começar a cair nessa armadilha de achar que na hora em que eu me converti, no momento em que eu me converti, Jesus era por mim e agora Ele está deixando que eu me vire com a economia desse mundo. Eu não posso tirar os meus olhos, o meu foco do autor e consumador da minha fé. A nova aliança é isso, é uma ação também que eu continuo exercendo. É uma ação intencional, ela precisa ser intencional. O que quer dizer que ela precisa ser intencional? Porque ela precisa, inclusive, ultrapassar a minha alma. Eu preciso, inclusive, manter a minha ação, manter o meu esforço, independente do que o meu sentimento me diz. Então, se eu recebo uma má notícia do médico e eu começo a ficar preocupado, as minhas ações não podem estar baseadas na minha preocupação, mas elas precisam estar baseadas naquilo que eu creio, independente do que a minha alma sente. Eu preciso manter o meu foco naquilo que eu creio. O Reinaldo falou uma palavra para a gente, uns 3 ou 4 semanas atrás, né? Falando sobre agir em fé, falando sobre ações de fé. E eu preciso manter essas ações. Agir segundo a nova aliança, buscar o descanso na nova aliança não é buscar a inatividade. O descanso na nova aliança não tem a ver com estar parado. O descanso na nova aliança, descansar na nova aliança, não é inatividade. Pelo contrário, é agir sim, mas não agir segundo a minha alma, segundo a minha mera vontade, é agir segundo a orientação do Espírito Santo. Por isso ele veio, para ser o nosso consolador. Não é isso que a palavra diz? Que ele veio para nos guiar? Então, na nova aliança, o meu esforço em buscar o descanso é um descanso que seguir a orientação do Espírito Santo me traz. E me traz, gente.
Porque quando eu começo a perceber e a aceitar e viver a minha vida, sabendo que o caminho certo para mim é aquele em que o Espírito Santo está me orientando, e isso me traz descanso quando eu estou seguindo esse caminho. Por isso o meu esforço vem em seguir aquilo que o Espírito Santo coloca para mim, aquilo que ele me orienta. Eu preciso me esforçar para estar sensível à voz do Espírito. Porque se o meu objetivo é seguir a orientação dele, eu preciso estar sensível para entender a voz dele. E às vezes ele vai falar comigo, ó, você vai por aqui. Às vezes ele vai falar comigo, você vai por ali. Às vezes ele vai falar comigo, você não vai para lugar nenhum, fica quieto, fica parado. E não interessa o que a minha alma me diz, mas aquilo que o meu espírito percebe. Aquilo que o Espírito Santo está colocando para mim. Às vezes, o que o Espírito Santo me orienta pode parecer que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu tenho orado tanto, que tem me preocupado tanto. Eu estou preocupado pra caramba com, com as minhas notas na escola. Estou preocupado pra caramba porque eu não estou conseguindo tempo para fazer alguma coisa que eu acho importante para fazer. E o Espírito Santo, eu estou imaginando que o Espírito Santo vai me dizer assim, olha, deixa de fazer isso ou aquilo para dar tempo de você fazer aquilo que você quer fazer. E às vezes ele fala comigo diferente. Ele fala assim, olha, além de fazer isso que você está fazendo, você vai fazer mais uma outra coisa. Mas Espírito Santo não está dando de fazer, não está dando tempo de fazer A e B, e eu estou querendo fazer o C, eu estou querendo que A e B, um dos dois saia para eu conseguir fazer C. E o Espírito Santo fala, não, você vai continuar fazendo A e B, e você vai fazer D. Às vezes a orientação dele, às vezes aquela voz do Espírito Santo dentro da gente, a gente está certo de que é o Espírito Santo falando com a gente, e a gente escuta o que a gente não quer escutar. Mas entre escutar o que eu não quero escutar e isso que eu estou escutando ser o melhor para mim, existe uma diferença muito grande. Porque ele sempre vai me dizer o que é melhor para mim. Ele sempre vai me dizer o que é melhor para mim. E Deus, gente, não está surdo para o que a gente está pedindo. Deus não deixou de te escutar. Quem tem aqui, aí eu vou fazer uma enquete. Quem tem alguma história em algum momento da vida em que você pediu e você recebeu e você sabe que foi Deus que te deu? Quem tem, levanta a mão. Bom, praticamente todo mundo tem algum momento da sua vida em que você pediu alguma coisa, você sabe que Deus te ouviu e Ele te deu, né? Por que você acha que agora, nesse momento que você está pedindo uma outra coisa, Ele não está te ouvindo mais? Então por que você acha que a orientação do Espírito Santo, que não é aquilo que você queria escutar, está errada? Você acha que Ele não escutou o que você pediu? Ou será que o caminho dele é muito mais elevado do que o nosso? Ou será que a vontade dele é muito mais elevada do que a nossa? Ou será que aquilo que ele tem para mim é muito maior do que aquilo que eu estou pedindo pequenininho? Às vezes o que ele está me orientando me parece ser doideira, me parece não ter nada a ver com aquilo que está me trazendo ansiedade, com aquilo que está me tirando do meu descanso. Mas quando eu sigo a orientação e chega no final, eu percebo que além de ter dado certo aquilo que eu estava pedindo, deu certo umas outras 1000 coisas. É por isso que, a despeito do que eu sinto, eu sigo aquilo que eu creio. Eu pratico as minhas ações de fé. Não me interessa se faz sentido ou se não faz sentido. Agora, o que eu não posso fazer é deixar que a minha alma grite mais alto. Nós temos a certeza absoluta de que Deus exerce milagres absurdos. De que Deus é ilimitado. E Ele pode exercer o milagre que você estiver imaginando e muitos outros. Sabe o milagre que você está esperando? Ele pode fazer esse milagre. Ele pode te dar esse milagre. Ele quer te dar esse milagre. Ele quer te dar esse milagre. Sabe aquilo que você está pedindo? Ele quer te dar. É vontade de Deus, é vontade do nosso Pai de nos abençoar. É a vontade dele. Mas eu não posso deixar que a minha alma ache que eu quero isso desse tamanho. Eu quero um carro super novo. Eu quero um carro novo. Deus quer te dar um carro novo também. Deus quer te dar conforto. Ele quer te trazer prosperidade no seu espírito. Ele quer trazer prosperidade. O nosso espírito já é próspero. Ele quer trazer prosperidade para a nossa alma.
Ele quer trazer prosperidade para a tua família. Ele quer trazer prosperidade na tua vida financeira. Deus quer que você tenha uma vida financeira próspera. Ele quer. Mas eu não posso sair fazendo loucura em nome de estar certo que Deus quer a minha prosperidade financeira. Eu não posso sair fazendo loucura achando que, cara, eu mereço isso. A palavra me diz que eu mereço isso. Ok, a palavra me garante isso, faz parte da minha herança. Então eu vou fazer uma loucura porque é isso que Deus quer para mim. O Espírito Santo te diz para fazer isso? Ou é a tua alma gritando nesse momento? Quando a gente fala sobre as coisas terem o seu tempo, não é que Deus está ali parado esperando você sofrer até chegar nos 45 minutos e ele chegar pagando de salvador, não. Jesus já é o teu salvador há muito mais tempo. Jesus já te salvou há 2000 anos atrás. Então ele não está aqui parado esperando você sofrer o suficiente para ele te abençoar. Jesus está te ouvindo, Deus está te ouvindo, o Espírito Santo está te ouvindo. O Espírito Santo está agindo em você. Quem aqui é nascido de novo, gente? Então o Espírito Santo está agindo em você. Ele não está parado esperando você sofrer. Quando a gente fala do tempo de Deus, quando a gente fala entre Logos e Cronos, quando a gente fala sobre existe o tempo certo, não é o tempo certo depois de um certo sofrimento. O tempo certo é aquele momento em que, cumprindo, exercendo todo o plano completo de Deus na minha vida, eu atinjo aquilo que eu pedi. Existe um tempo entre o momento em que eu peço e o momento que eu recebo, porque quantas bênçãos foram derramadas nesse caminho. Não é porque Ele quer que você sofra. Ele não quer que você sofra. O que Ele quer, o plano de Deus para a gente é que no nosso caminho, na nossa caminhada para aquilo que é a vontade dEle para a minha vida, eu traga bênção para outras pessoas também. Então eu não posso sair dando uma de maluco e fazendo um monte de loucura que não faz sentido nenhum, sem que o Espírito Santo tenha nitidamente me dito isso. E por isso nós nos esforçamos para entrar no descanso. Por isso é importante o esforço em descansar, porque é no descanso que eu escuto a voz do Espírito Santo. Uma alma atribulada não consegue escutar a voz do Espírito Santo. Eu preciso buscar descanso. Como que eu busco descanso, gente? Focando no autor e consumador da minha aliança, da minha fé. Quando eu foco o meu olhar nele, eu descanso para saber, porque independente da minha condição financeira, independente do meu visto, independente do meu trabalho, independente do que eu esteja buscando, eu não preciso sair fazendo uma loucura para tentar conseguir isso logo, porque o caminho no qual Ele está me levando vai me levar àquilo que Ele tem para mim e vai trazer um monte de outras bênçãos tanto para mim quanto para as outras pessoas que estão em volta de mim. O plano de Deus para a minha vida não inclui só a mim. O propósito de Deus para a vida da gente não inclui só a gente. O nosso caminhar não inclui só a gente. Que propósito Deus teria para a minha vida se eu não estivesse aqui compartilhando com vocês? Que propósito seria esse que Deus tem para a minha vida se Ele me trouxesse uma prosperidade financeira absurda de uma vez e isso ficasse só comigo? São escolhas que nós fazemos, eu concordo. Mas eu preciso entender que o plano de Deus para a minha vida não é só para mim. E aí, eu falei sobre fortalecer a minha fé, né? A gente fala sobre se aprofundar, a gente fala sobre buscar o descanso, mas eu não consigo buscar o descanso, eu não consigo fazer isso sem aprofundar a minha fé. E como que eu aprofundo a minha fé? Lembra que a gente fala sobre crer é uma decisão pessoal? É uma decisão consciente? Exato. Quando eu creio, eu nasço novamente, eu renasço em Cristo, e aí a partir de então eu começo a fortalecer a minha fé para conseguir compreender aqueles itens que a gente falou ali atrás. E aí olha só, eu fortaleço a minha fé quando eu ajo segundo a minha fé. É muito mais simples do que parece. Quando eu ajo segundo a minha fé,
eu vejo os frutos do exercício da minha fé. E isso aumenta a minha fé. Por quê? Porque eu vi, eu testei e deu certo. A palavra não me diz que a fé é a prova daquilo que não se vê? A certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não se vê, daquilo que não vemos. Então é uma certeza daquilo que eu espero, elpis, uma certeza, uma esperança alegre de coisas boas. A minha fé é definida como esperar coisas boas, esperar alegremente coisas boas, e é prova daquilo que não se vê. Então, cara, coloca à prova aquilo que você não vê. Quando o Espírito Santo te orienta, eu não estou enxergando, quem diz que tem que enxergar? Se fosse para enxergar, ele te mostrava. Quando for para enxergar, ele vai mostrar para você. Quando for para orientar, ele vai te orientar. A voz do Espírito Santo, gente, ela é, na maioria das vezes, ela é tranquila. Ela é uma paz que a gente tem quando a gente enxerga um caminho. Um caminho é revelado para a gente assim, ó, cara, esse caminho aqui, ó, e eu sinto paz naquilo. Isso é o Espírito Santo falando comigo. Então, como eu fortaleço a minha fé? Agindo segundo a minha fé. Eu confesso o que eu creio sobre mim e sobre os outros. Isso é exercer a minha fé. Confissão de fé é base para o fortalecimento da minha fé. Eu confesso aquilo que eu creio e isso cria raízes mais profundas. Eu confesso aquilo que eu creio para a minha vida, para a vida das pessoas que estão ao redor de mim. E eu ajo segundo o que eu creio. As obras são o fruto, não são a raiz. Quando a gente fala sobre ação de fé, as minhas obras, aquilo que eu exerço, não é a raiz, é o fruto. Qual que é a raiz? A raiz é crer em Jesus. A raiz é a minha fé, é o que eu creio. E o que eu creio me traz frutos. E esses frutos são essas ações segundo aquilo que eu creio. Então, quando eu creio que Jesus é o meu provedor, que Deus é o meu provedor, eu não tenho medo de ser generoso. Quando eu creio que Jesus é o meu curador, eu não tenho medo de confessar a minha saúde. Eu não tenho medo de repreender uma doença. Não pelas minhas forças, mas através dele. Eu não crio, olha só, eu falo que as ações de fé são frutos, elas não são raízes, porque eu sei que não é mais pelas minhas forças, mas é pela força que, lembra que eu falei de metanoia? Que essa mudança de mente traz para mim. Porque eu tiro o meu olho daquilo que é a minha limitação, daquilo que eu consigo fazer, e eu viro o meu olho para aquilo que é ilimitado. Eu viro o meu foco, eu viro o meu olhar para aquilo que é ilimitado. Eu começo a entender e me aprofundar no conhecimento daquilo que Jesus fez por mim. E isso me traz o descanso que eu preciso. Olha só. Existem algumas coisas, gente, que diariamente nos traz oportunidades que diariamente nós temos de manter e fortalecer a nossa fé. Quando eu escolho entre assistir o Big Brother ou assistir a pregação do último domingo, eu estou fazendo uma escolha. Quando eu escolho entre assistir um reality show e ler um livro que vai fortalecer a nossa fé, tá ali, ó, a biblioteca cheia de coisa, a livraria cheia de coisas, cheia de livro, maravilhoso. Quando eu chego em casa cansado, morto, mas eu paro para ler a palavra, para refletir sobre a palavra, eu estou fazendo uma escolha. Quando eu escolho entre ir à praia ou servir na igreja, eu estou fazendo uma escolha. Essas ações são intencionais e são a fonte do fortalecimento da minha fé. Porque elas são o exercício daquilo que eu creio. Eu creio no Big Brother ou eu creio no que está sendo dito e pregado, o que está sendo ensinado e que o Espírito Santo está falando no meu coração a partir da palavra que a gente escuta aqui?
Eu escolho acordar tarde ou acordar mais cedo e me preparar para o dia que eu tenho que servir na church. Eu escolho guardar o meu dinheiro para ficar vendo os números aumentando ali no aplicativo do meu banco, ou eu escolho dizimar? Todas as minhas escolhas vão guiar e vão embasar, vão trazer a base para o fortalecimento da minha fé. Agir em fé, segundo o que eu creio, é o que vai fortalecer a minha fé. Olha o que está escrito aqui, em Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu trouxe uma foto do jugo, para a gente entender o que é. Passa para mim. Isso é um jugo. Quem conhece um jugo? No interior chama de canga. Na roça o povo chama de canga. O jugo é uma peça de madeira num carro de boi que conecta o pescoço de um boi ao pescoço do outro boi. Certo? Passa a próxima. É isso aí. Então o que é o jugo? A canga. É uma peça de madeira que fica ali, juntando os dois bois, e do meio dela sai uma outra peça que vai puxar a carroça que está atrás, ou o carro de boi, o arado que estiver atrás. O que Jesus fala conosco quando ele fala sobre o jugo ser suave e o fardo ser leve? Porque se eu sou que estou aqui do lado carregando esse peso, quem está do lado, ao meu lado, carregando junto comigo é ele. O meu jugo, o jugo dele é suave e o peso é leve, porque ele está do meu lado. Então, para mim, eu preciso aceitar essa verdade de que não importa qual seja o meu carro de boi, não importa qual seja a carroça que eu estou puxando, não importa o peso que eu acho que eu estou carregando, eu não estou carregando sozinho. Aquilo pelo qual eu estou passando nesse momento, ele está passando junto comigo. E se o meu jugo é leve e o peso é suave, ele está fazendo pouca força? Ele está fazendo pouco esforço ali do lado? Não, ele está fazendo esforço. Jesus nos chama para tomar o jugo dele sobre nós. Por quê? Caminhar com ele, gente, é leve, tem que ser agradável, tem que ser descomplicado. Todas as vezes que alguém disser para você que para você caminhar com Deus, você precisa de um monte de regra, um monte de coisa, fazer isso, fazer aquilo, corre. Corre, porque esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus da nova aliança, o Jesus, o nosso Salvador, ele não é complicado. Ele não te traz peso. Ele te traz leveza. Ele te traz suavidade. O jugo dele é suave. O peso dele, o fardo é leve. Então, cara, se tá desconfortável e se tá pesado, entrega o jugo. Recebe o jugo dele. Carrega junto com ele. Existe alguma coisa que ele não consegue fazer, gente? Olha o que está escrito em Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós nascemos de novo, nós somos salvos, isso não muda. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que garante a minha bênção, o que garante a minha herança na nova aliança é Cristo. Por que eu estou achando que algo que eu vou fazer vai me afastar de Deus, se não foi algo que eu fiz que me trouxe para perto dele? Qual é a lógica de eu achar que eu tenho que seguir um monte de regras, se quando ele se aproximou de mim, se quando eu nasci de novo, eu não estava cumprindo nada? Quantos foram os mandamentos que vocês cumpriram para aceitar Jesus, para nascer de novo? Se não foi o seu cumprimento,
que fez com que ele habitasse em você, com que o Espírito Santo habitasse em você, como é que é a atuação que vai tirar o Espírito Santo de você? Isso não muda. Eu sou salvo e isso não muda. Esse é o dia a dia de nós que somos nascidos de novo. É nos mantermos em contato com a palavra. É conhecer quem Deus é e quem eu sou em Cristo Jesus. É conhecer aquilo que eu possuo em Cristo Jesus, através dele. Esse é o nosso dia a dia. Esse é o nosso esforço. Isso é o que eu tenho que buscar. Eu preciso buscar conhecer a Deus. Eu preciso conhecer quem eu sou em Cristo Jesus. Porque é isso que me traz o descanso, é isso que me faz compreender que eu realmente não consigo. Eu realmente não sou capaz. Eu sozinho, eu não consigo. E a lei veio para mostrar isso para a gente. O objetivo da lei foi mostrar para a gente a nossa incapacidade, a nossa necessidade de um Salvador, a nossa necessidade de um intercessor, a nossa necessidade de ter alguém que, quando Deus olha para mim, ele já não olha mais o que eu estou fazendo, ele já não vê mais o meu passado, o meu presente, o meu futuro, mas ele vê aquilo tudo que em Jesus me foi garantido. Foi a obediência de Jesus Cristo que me salvou. É a obediência dele, ao sangue derramado dele, que me garante tudo aquilo que a palavra me dá, que me garante a minha herança, tudo aquilo que a palavra me promete. O meu foco como crente, o meu foco como crente, o meu foco como cristão nascido de novo, não pode sair de Cristo. Por isso eu sou cristão, porque o meu foco está em Cristo. Se eu digo que eu sou cristão e o meu foco está na minha obediência, eu tirei o olho dele e estou olhando para mim. Quantas vezes eu já escutei as pessoas falando que as igrejas que pregam a graça, que nós que pregamos a graça e a fé, que a gente olha só para o nosso umbigo, porque Jesus faz tudo para a gente, porque Deus faz tudo para a gente, é tudo em prol da gente. É impossível falar uma coisa mais errada do que isso. Eu não posso pensar que o meu olho está no meu umbigo se tudo que eu faço é olhar para Jesus. A diferença entre nós e quem acha que tem que obedecer um monte de lei, a diferença entre nós é que eu sei que o consumador consumou. Que ele consumou. E se ele consumou, faz parte da minha herança e não tem mais mimimi. Eu estou falando com o meu pai. Eu não preciso de firula. Eu não preciso posar de nada. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Eu olho para o meu umbigo quando eu acho que eu tenho que obedecer alguma coisa para fazer por merecer. Olhar para Jesus é entender e aceitar uma obra que foi consumada para a minha vida. E entender e aceitar que aquilo que ele promete, se a obra dele foi consumada na minha vida, aquilo que ele promete faz parte da minha herança. Isso é olhar para Jesus, não é olhar para o meu umbigo. Olhar para Jesus é saber que aquilo que eu tenho que fazer a partir de agora é me aprofundar cada vez mais para conhecê-lo melhor e receber e fazer parte daquilo que ele tem planejado para mim. Olhar para Jesus é saber que é o Espírito Santo quem guia as minhas ações, independente de quão malucas elas sejam. Olhar para Jesus é saber que é Ele quem consegue fazer e não sou eu que consigo fazer. Olhar para Jesus é saber que se eu estou bem profissionalmente, não parte de mim. Olhar para Jesus é saber que se a gente está fazendo uma obra num prazo impossível e isso está dando certo, é porque é Ele quem está executando. Isso é olhar para Jesus, gente. Olhar para Ele é saber e confessar aquilo que eu creio, porque eu creio no que a palavra diz. Olhar para Jesus é saber que se Ele garante, se a palavra me garante que eu sou curado, eu sou curado. Porque eu sou uma pessoa super saudável, eu sou diferente dos outros? Não, porque Ele morreu na cruz por mim. Confessar aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra diz ao meu respeito, não é olhar para mim. Não é egoísmo. Confessar o que a palavra diz ao meu respeito é aceitar a obra da cruz. E quando eu começo a achar que isso não faz parte, que eu não mereço isso, eu começo a desconsiderar a obra da cruz. Isso é muito importante e muito profundo, gente.
O meu esforço em entrar no descanso é para que justamente eu mantenha o meu foco nele, e isso vai me trazer descanso, porque eu vou entender que é tudo através dele. Mas existe uma ação. Caminhar com Cristo ainda é caminhar. Ainda é uma ação constante. Ainda é uma ação que precisa ser feita. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Jesus. Não é ficar parado. Quando a gente fala de nova aliança, a gente fala de uma obra que foi consumada por completo. A nova aliança, eu aceito aquilo que ele me deu e eu louvo a Deus por isso. E eu glorifico a Jesus por isso. Isso é nova aliança. Eu não abro mão daquilo que eu tenho direito. Abrir mão do que eu tenho direito não é humildade. Abrir mão daquilo que eu tenho direito é vacilo. É besteira. É burrice. Se eu tenho direito a uma herança e eu abro mão dessa herança, eu estou vacilando. A nova aliança é entender que eu tenho direito e eu reivindico e eu confesso tudo aquilo que ele me deu, porque eu sei que é através dele, não é através de mim.